Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a refletir velhas lições e em nosso olhar a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu
nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde e o que fazer de ti, divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a tua eterna paz. Bom, boa tarde a todos. Então, nós vamos começar o nosso grupo de estudo. Sejam todos bem-vindos. E aqui, pelas minhas anotações, vou pedir a Verônica para fazer a prece, a página de abertura. Mestre Jesus, nosso amigo, nesse instante, Jesus, queremos elevar os nossos corações, os nossos sentimentos até o alto. Em primeiro lugar, em gratidão, Jesus, pelas oportunidades que nos são fornecidas diariamente. Oportunidades de encontros, oportunidades de desculpas, oportunidade de refazermos os nossos caminhos, endireitarmos as nossas rotas e enxergarmos além. Agradecemos a oportunidade desse estudo que abre os nossos horizontes, aumenta a nossa possibilidade de visão interior para que possamos enxergar melhor os nossos sentimentos, enxergar melhor as nossas deficiências, os nossos vícios e as nossas sombras que ainda nos acorrentam ao chão. Jesus, pedimos ainda, Jesus, que ampare o nosso ideal, ampare o nosso desejo de mudança, dando força aos nossos pequeninos esforços, para que eles possam ser verdadeiros e sinceros, surgidos a cada dia, recomeçados a cada hora, porque falhamos a todo instante, mas temos conosco Jesus, a esperança que brota do céu e dessas páginas, nos dando a oportunidade, nos dando a tua misericórdia para caminhar para dias melhores. Dias melhores virão para nós, para o planeta, para todos aqueles, Senhor, que se dispuserem a caminhar, mesmo que a passos trôpegos e pequeninos. Assim, Mestre, ampara-nos o estudo da tarde, abra nossa visão, abra nossas antenas, para que possamos captar, Jesus, a influência que vem do alto, para que possamos acolher esses espíritos desencarnados que conosco vêm estudar e necessitam também da nossa cooperação. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Ai, meu Deus. Tem hora que eu saio da página. Não sei por quê. Cancelar. Ai, Jesus.
Ah, pronto. Desculpa. É o capítulo 166, correto? Cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem no círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir por muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Então, cura do ódio. Mais ou menos seguindo aqui a linha daquelas palavras de Jesus, né? Reconcilia-te com o teu inimigo, né? E aqui ele pede mais, né? Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, tudo que nos for possível, né? Emmanuel tem uma página muito bonita que chama Quanto For Possível, acho, que ele fala também mais ou menos disso, né? Em sendo possível, tudo que nos for possível, que façamos por aqueles nossos adversários, né? Todo o bem que possamos. E aí ele começa a explicar que o homem, quando decidido ao serviço do bem, ele não vai encontrar lá, ao invés disso, ele vai encontrar, como ele coloca aqui, fileiras de adversários gratuitos. Às vezes a gente pode achar que a gente, quando está se empenhando no trabalho do bem, se empenhando, se esforçando para ser uma pessoa um pouquinho que seja, né, mais evangelizada, que as coisas vão melhorar, que fulano vai nos entender melhor,
Mas, na verdade, quando a gente inicia esse processo desse esforço, né, de tentar ser melhor, além daqueles inimigos que nós temos do passado, né, invisíveis, que não vão querer que nos distanciemos deles, ainda tem um mundo que, para o mundo, esse tipo de comportamento, como diz Paulo também, não sei se é a carta aos Romanos, mas que, às vezes, esses nossos comportamentos, para o mundo, é loucura, né? Então, a gente vai encontrar, como ele coloca aqui, adversários gratuitos. E aí ele vem, né, continuando a explicação. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à nossa tranquilidade, né? Sejam aí, como ele repete aqui, né? Seja por inimigos do passado, de ontem, que não querem que nós tomemos outro caminho, seja por pessoas também encarnadas que vivem ao nosso redor, às vezes até dentro mesmo da nossa própria casa, que vão ser, digamos assim, aquela pedra no nosso sapato, né? Mas que é a pedra do nosso sapato necessária, né? Não foi colocada ali à toa. E aí ele coloca que se nós não estivermos afeiçoados a experiências do Evangelho, ou seja, se não estivermos empenhados em realmente colocar em prática aquilo que já aprendemos, vai ser para nós uma enfermidade, né, muito dolorosa, vai ser um sofrimento que a gente vai trazer dentro de nós muito grande, que realmente sofreremos muito com isso, ao passo que já tivermos dilatado um pouco a nossa compreensão com o Evangelho, nós vamos conseguir compreender, não aceitar, não bater palma, mas vamos conseguir pelo menos compreender. E aí ele vem colocar os mecanismos, né? Os meios, que elevar ao máximo as próprias forças em favor da reconciliação, que muitas vezes, como ele coloca aqui, vai parecer que é em vão, vai parecer que muitas vezes a gente vai querer desistir da pessoa, ou às vezes vai querer desistir até mesmo do nosso trabalho íntimo, porque vai parecer algumas vezes que ou nós não conseguiremos remover esse adversário para a categoria de nosso amigo, ou até conosco mesmo, né? Nós podemos, num momento assim de fragilidade, pensar que nós não vamos melhorar, que nós somos muito inferiores e que não tem jeito, quando na verdade ele coloca que não, que nós temos que empenhar nossas forças ao máximo para isso. E aí ele diz que não adianta agravar os atritos, desenvolver discussões, muito menos desfazer-se em elogios, né? Não vai ser com elogios ou com palavras vãs, que a maioria das vezes são feitas da boca para fora, que nós conseguiremos a reconciliação. A reconciliação, ela tem que ser um trabalho íntimo, né? Que a gente vai galgando aos poucos, né? A gente vai subindo aos poucos, porque a gente também não vai conseguir, às vezes, tirar do nosso coração aquele amontoado de sombra, de mágoas, mas é um trabalho como diz a dona Ana, né? Aquela, não é a dona Ana daí não, é a Guimarães, é um trabalho de construção, né? Que no final aparece o amor, que o amor seria o telhado, mas antes de ter o telhado, antes de ter o amor, a gente precisa sedimentar, fazer a base de algumas virtudes. Desde o minuto que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor. Eu acho que isso aqui é importante, né? Que é não deixar que aquela discussão, aquela mágoa, aquela incompreensão crie raiz em nossos corações. Eu acho que a melhor forma é não deixar que isso fique gravado em nós, né? A gente esquecer realmente a ofensa, esquecer realmente a agressão e tentar desenvolver a nossa compreensão.
porque ele diz que às vezes para o ofensor vai demorar ainda algum tempo, né? Cada hora a gente está numa posição, hora a gente é ofensor, hora a gente é ofendido, porque somos diversos níveis evolutivos, né? Então, fomos ofendidos, mas provavelmente somos ofensores de muitas vezes, de pessoas que a gente nem tem dimensão aqui nesse plano, né? Então, vai chegar um momento em que ele também despertará. Vai fechando, Verônica. Você já acabou o tempo. Só Então, tenta encerrar. acabou. Porque eu acho que agora ele só conclui, né? Que é com o tempo isso vai frutificar. Se quiser concluir. Difícil, difícil, mas, né, como disse a Verônica, é um trabalhinho lento, gradativo. Vamos nós para há 2000 anos, tá bom? Florinha, quer começar a leitura? Começo, Pepita. Nós paramos no finalzinho aqui desse capítulo, né? Isso. Públio Do final da Lentulus primeira parte. permaneceu. Aham, tá. Então, aí já chegamos à parte em que o Pilatos foi banido, se suicidou, e aí ele vai continuar aqui. Públio Lentulus permaneceu com as suas esperanças de pai, na mesma vivenda da Galileia, dedicando-se quase que exclusivamente aos seus estudos, aos seus processos administrativos e à educação da filha, que manifestara muito cedo pendores literários ao lado de apreciáveis dotes de inteligência. Lívia conservou Ana junto de sua tutela, e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão no instante extremo, rogando a Jesus a necessária força para as penosas lutas da vida. Debalde, a família Lentulus esperava que o destino lhe trouxesse de novo o sorriso encantador do pequenino Marcos, e enquanto o senador e filhinha se preparavam para o mundo, junto de Lívia e Ana, que traziam as suas esperanças postas no céu, deixemos passar mais de 10 anos sobre a dolorosa serenidade da vila de Cafarnaum. Mais de 10 anos que passaram lentos, silenciosos, tristes. E assim a gente termina a primeira parte do livro pelo que Emmanuel coloca aqui, né? Ele fala que 10 anos se passaram, não acrescenta nada, onde se conclui que esses 10 anos nada mudou, né? Não haveria assim nada novo a ser colocado, né? E mostra, né, que o Públio Lentulus continuou sempre na esperança de ver o filho, rever o filho, né? Mas focado na sua vida pública, né, nos seus deveres como homem público e nos seus deveres de pai, né, se esmerando na educação da filha, que Emmanuel diz aqui que apresentava desde muito cedo pendores literários, então era uma menina com uma sensibilidade, né, para a arte, enfim. E aí mostra também a Lívia Ana sempre na esperança, né, de que, aurindo forças, né, com a sua fé, elas pudessem também ter a oportunidade de rever o menino, né? Mas, que ele fala, enquanto o senador e a filhinha se preparavam para o mundo, quer dizer,
estavam focados nas suas obrigações, né, cotidianas, né, como todos nós. A, a Lívia e a Ana já tinham uma outra, né, já tinham uma outra perspectiva, né? Além de tudo, elas tinham essa esperança colocada na providência divina, né? Esperanças postas no céu. Né? Eu acho que é isso, né? A Lívia entregando, a Lívia entregando, né, a Deus o seu, o seu destino, né? E acho que nesse finalzinho ele não quer, acho que não tem nada assim de mais importante para a narrativa, para acrescentar, e vai começar já com Esse pedacinho foi muito pequenininho. Lembra um É, pedacinho da segunda parte, tá que aí bom, ele vai continuar essa legal. colocação. Aí a gente vai começar o capítulo primeiro da segunda parte, a morte de Flamínio. O ano de 46 corria calmo. Em Cafarnaum, vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Entretanto, apoiado no prestígio do seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus perante o Senado, Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Debalde continuara ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de reaver o filho, que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, mesmo porque considerava a esse tempo Marcus Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Outras vezes ponderava o orgulhoso patrício que o filho não mais vivia, que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob a foice da morte, temendo uma punição inexorável. Lá dentro, porém, no imo da alma, latejava a intuição de que Marcos ainda vivia, razão pela qual, entre as indecisões e alternativas de todos os dias, resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal, lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo, permanecendo ali indefinidamente contra os seus projetos mais decididos e mais sinceros. Melhor Quer parando encerrar o aqui. comentário aí, Glória? É. Então, é isso, né? Ele vai falando, né, que decorridos esses 10 anos, a gente vai ter os mesmos personagens. Ele fala que uma serenidade relativa, né? Porque a ausência, acho que do menino, né, não, não, não permitia, né, que a felicidade, além do problema, né, dessa separação do Públio e da Lívia, né? Mas, mas aí o Públio, apesar de querer voltar para Roma, né, ele, ele permanece ali na, na esperança de reencontrar o filho, né? E eu estava pensando aqui nessa agonia, né, de você ter um filho sequestrado, né? Que deve ser uma coisa assim inexplicável, né? Porque quando você tem um filho arrebatado pela morte, sei lá, você sabe que aquilo né, foi um processo, né, que teve né, não vou dizer que tem um término, porque você não vai esquecer o filho jamais, mas você sabe, né, você teve domínio sobre o acontecimento. Agora, quando você tem um filho
que não sabe aonde se encontra, né? Se está vivo, se está sofrendo, se está. Enfim, deve ser uma, uma agonia realmente, né? Uma situação difícil, né? E aqui fala, né, fala que ele fica imaginando o filho, né? Já um rapazinho, né? Estaria já irreconhecível, mas ele abre mão de algumas, talvez, situações que talvez para ele fossem mais vantajosas, né? Assim, na sua carreira, talvez, mas prefere ficar na esperança de poder, né, ouvir a voz paternal, né? Então, ali, ministrando tudo que ele podia para tentar localizá-lo, né? Foi isso que eu vi, assim, né, nesse pedaço, né, nesse trecho. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre todo esse processo que realmente parece para a gente bem doloroso, né? A gente, assim, aqui ele pula porque não há novidades, mas a Glorinha falou assim, não há alegria por causa da ausência da criança, quer dizer, mas existia um processo muito mais doloroso que a Lívia deixa ver, que é a segregação da Lívia no próprio lar, a não participação dela nas atividades da família, na educação da filha, que a gente não consegue entender exatamente o que é, qual o tipo de convívio que ela tem com a filha, porque ela não pode interferir na educação, não pode, uma série de coisas, a menina está sendo educada pelo pai. Então, ela ficaria apenas com os deveres, Públio Lentulus diz lá atrás, deveres maternais. Aí eu não sei se seria aquilo de cuidar, de escovar os dentes, não sei nem se tinha escova de dentes naquela época, mas essas Tinha coisas não. da higiene, essas coisas, enfim, que não sei, de alguma maneira deviam ser cuidadas, ou cuidar da roupa da criança, não sei. Mas, de qualquer maneira, e aí fico imaginando também essa menina crescendo e percebendo essa relação é, diferente entre os pais, não é? Essa relação estranha, não é? Não havia diálogo entre eles, alguma coisa muito para essa criança crescer assim, também devia haver, digamos assim, muitas incógnitas, muitas questões para serem respondidas, eu acho, né? Então, eu acho que tudo isso fazia com que se vivesse naquela casa num clima de estar pisando em ovos, né? Aquele clima assim, todo cuidado é pouco, é um lar, mas com uma relação meio que artificial, meio que, sei lá, engessada, né? Então, isso tirava a espontaneidade, o aconchego, o conforto, quer dizer, você vê como nós nos boicotamos, porque todo o acolhimento que Públio precisava estava em Lívia. Ela tinha tudo para oferecer a ele em termos de aconchego, de afetividade, de amor, e, no entanto, ele a segregava. Ela, por sua vez, só queria que ele pudesse reconhecê-la, respeitá-la, dar-lhe atenção, e também estavam ali ilhados por uma determinação, uma escolha, digamos assim, no caso dele, e um sofrimento que se arrastou durante anos e anos, que não seria obrigatório, não era necessário, não estava dentro dos processos kármicos, digamos assim, não é? O do Marcos pode até ser, acredito, porque Deus é justo e você submeter uma criança, que a gente vai ver lá na frente, como ela vai ser, não é? Vai se desenvolver, em que mecanismos, em que procedimento, tem que ter realmente um processo kármico nessa história que a gente não consegue, não é colocado para a gente não consegue saber, né? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar a respeito disso?
Bom, então vou pedir ao João para continuar a leitura. Continuar, João? Continuo. A esse tempo, vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados, embora 13 anos houvessem dobado sobre os dolorosos acontecimentos de 33. Seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural e apenas algumas rugas quase imperceptíveis tinham vindo acentuar as suas faces de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante, invariavelmente, levando-o a isolar-se quase da vida comum para mergulhar tão somente no oceano dos seus papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto, que era a educação da filha, buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectuais e sentimentais. Sua vida no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal, atendendo àqueles 13 anos de separação íntima, com a mais absoluta renúncia de Lívia a todas e quaisquer distrações que não fossem as da vida doméstica e da sua crença fervorosa e sincera. A sós com as suas meditações, Públio Lentulus deixava divagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes, e nessas horas de introspecção ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos, mas o orgulho vencia sempre, com a sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia no íntimo que sua mulher estava isenta de toda mácula, mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver imediatamente a cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos, em vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas de Fúvia Prócula, nas suas calúnias estranhas e ominosas. Lívia, todavia, se configura num véu de amargura resignada e compassiva, como quem espera as providências sobrenaturais que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservava junto da filha, atendendo simplesmente à condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. Vamos comentar, João? Parar Uhum. para comentar? Aqui ele continua, né, descrevendo, né, o passar dos anos ali, né, começa falando aqui que ele fisicamente não mudara, né, e pelo visto também, o seu pensamento também, né, o seu orgulho, ele usa essa palavra, né, que o seu orgulho é tão rígido que chega a ser inquebrantável, né, não o permitia mudar ali o seu pensamento, e quando às vezes ele ali ainda era chamado à razão, né, algo ali, às vezes, em algum momento de sensibilidade, o coração falava, né? Algo lhe dizia, né? Com certeza, né? Os benfeitores ali, o intuindo, né? Da idoneidade da esposa, mas aí o orgulho busca, né? Acredito eu, né? Ele buscava essas imagens, né? Da Lívia saindo lá do gabinete de Pilatos, aí o orgulho exacerbava e aquilo ofuscava e lhe tolhia essa vontade de se reconciliar com a esposa, né? Né, preferia ali se manter nessa tristeza, né, nessa introspecção vazia, né, vazia de um sentimento mais elevado, mais nobre, e ele se resumiu, né, ele, né, menciona que a vida ali dentro desse lar, né, se resumia na educação da filha. E ele, interessante, né, que ele comenta que a preocupação dele ali era dotar a filha de qualidades intelectuais, né? De elevadas qualidades intelectuais e sentimentais, né? Eu acredito, assim, que talvez ali as qualidades intelectuais ele poderia até alcançar, mas que qualidade de sentimento talvez ele estaria implantando na filha,
né? Como você disse anteriormente aí, né? Todo aquele cenário, né, melancólico, triste, aquele vazio ali entre o pai e a mãe, né? Aquela lacuna que não se preenchia, aquele buraco, né? Aquele abismo que separava o esposo da esposa, né? A mãe ali mencionando aqui, né, que a mãe não poderia, ela estava, né, ela se conservava junto à filha somente na condição de mãe, mas ela não tinha voz ativa, ela não, às vezes não opinava na educação, não opinava ali nas coisas concernentes aos trabalhos educativos, nos planos da filha, se mantinha simplesmente como uma, só estava ali de corpo presente, né? E a Lívia, né? E ela se mantendo ali, né? Sabendo da sua inocência, mas ela acatou, ela acolheu, ela aceitou, né? Ela se resignou, né? Acho que a palavra é essa, né? Ela se resignou àquela situação, esperando, né? Uma mudança, né? Do esposo e ela ali, né? Aguardando, né? Se apegou às suas crenças cristãs ali né? E também renunciou à sua vida, né? Não entrou, não mostra em momento algum ela entrando em atrito, ela querendo abrir os olhos do marido, né? Porque ela via dessa posição inflexível dele, então ela foi deixando o tempo passar, esperando às vezes ali, coitada, né? Nas suas preces, uma intervenção do alto que eu acredito que tinha, mas ele no seu orgulho tão grande, é, devia estar totalmente refratário, às vezes vinha ali uns lampejos, né? De algo chamando a razão, mas o orgulho embaçava, ofuscava toda qualquer intervenção que eu acredito que o plano espiritual intentava para ele ali. E é mais ou menos isso que segue-se aqui, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário nesse trecho? Não? Então, vou pedir a Rosana quer ler, pode ler? Posso? Estou quase dormindo aqui, né? Então, é bom para você acordar. Ai, ai, perdi aqui onde ele parou, não marquei. Para a Lívia, aquele golpe Aham. rude. Para a Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento de sua vida. A própria calúnia não lhe doera tanto, mas reconhecer-se como dispensável junto da filha do seu coração constituía a seus olhos a mais dolorosa humilhação da sua existência. Era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecera ao marido, seu rosto testemunhava as injúrias do tempo, com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Na sua fronte, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem intensificado o próprio fulgor de tanto se fixarem no infinito dos céus. Seus traços fisionômicos, embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. O único pedido fizera ao esposo quando se viu isolada dos seus afetos mais queridos no ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligiu o coração amargurado. Foi apenas que lhe permitisse continuar nas suas práticas cristãs em companhia de Ana, que tanto se lhe afeiçoara com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina,
que a procuravam discretamente, amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Para aí? Rosana, se quiser comentar, tem algumas coisas interessantes para comentar aí. É. Bom, como já se falou aí, né, depois desses 10 anos, dava para ver que ela envelheceu bastante, não só pela, né, pela passagem do tempo, mas também pelo sofrimento enorme que ela estava passando, principalmente por não poder participar, né, ativamente da educação da filha. Mas é interessante que aqui diz que, apesar, quer dizer, a única coisa que a sustentava, né, era a fé, e ela se jogou ali, né, de corpo e alma nessa crença, e foi o que sustentava ela. E aí diz aqui que os olhos, né? Os olhos revelavam um brilho. Onde foi que eu li que eu agora não marquei? Os olhos, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem identificado o próprio fulgor de tanto se fixar no infinito dos céus. Quer dizer, eu acho que reflete um pouco, né, o que ia aí na alma, né, que apesar do sofrimento físico, ela ainda estava tendo um pouco de força, né, para o espírito através dessa crença. Agora, o que eu achei também muito até inacreditável, né, é que ele tenha permitido ela continuar, né, nas práticas com a Ana, nas práticas cristãs, e ainda, né, apoiar financeiramente, né? Isso eu achei até inacreditável que ele tenha permitido e ainda e ainda colabore, né? Bom, daí agora vocês podem continuar aí. Foi mais ou menos isso que eu pesquei. Não, mas essa questão é bem interessante, né, Rosana? Porque, veja bem, ele não era uma pessoa cruel. Na realidade, sabia que era para a obra, ele sabia que essa doutrina, no fundo, ele era sério. Ele tinha estado com Jesus. No íntimo, ele sabia que tinha sido Cristo que tinha curado a sua filha. No íntimo, ele sabia disso. E ele permite que ele ajude a esse povo miserável, ou seja, eles precisavam de recursos para sustentar a Casa do Caminho, para os empreendimentos de auxílio. Sempre eram pessoas abastadas, sempre tinha uma que outra família abastada que oferecia recursos lá para Pedro, para eles, para prosseguirem. Eu acredito que Ana, nas folgas, continuasse assistindo às pregações lá de Pedro, se criou a Casa do Caminho, as pessoas eram recebidas, tudo isso continuou, acredito que ela tenha continuado. E normalmente as pessoas vinham buscar recursos. E é muito legal da parte dele a gente perceber que ele tinha esse problema grave, mais grave dele era esse orgulho, né? Esse orgulho que ele colocava à frente de tudo, essa vaidade da hierarquia social, da posição dele, não é? Ele se achava realmente alguém superior, alguém diferenciado, mas não era uma pessoa má, não era uma pessoa má, não é? A gente percebe isso também, né? Que ele, sim, né? A gente vê essa. Mas alguém quiser falar mais alguma coisa a respeito, aí a gente vai Eu acho vendo. que quando Fala, ela Lu. fala que ela pede permissão a ele para continuar com as práticas cristãs, a impressão que a gente tem é que ela também participava, não é, dos encontros, não sei, eu tive essa Não, impressão. porque você pode reparar, Glória, que ela não pode sair de casa. Ela não É, pode, é vedado a ela sair de casa, a não ser quando ele, por alguma razão,
Mas eles Mas, tinham, tá. veja bem, eles tinham o altar doméstico e o culto deles, né? Você vê que o Públio fazia questão de chegar em casa, de ir até o altar, de recorrer à proteção dos deuses, e ela abre mão dessas práticas. Ele, inclusive, chegou um momento em que ele questiona a dignidade dela, abrindo mão dessas práticas. Não, 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 eu sei. Eu E digo assim, aí ela talvez o máximo, essa prática, então, seria, no máximo, rezar diante da cruz de É, cima, que tinha lá e para ela, abdicar dos e rituais que ela ajudar, né? tinha, né? É, tá. Uhum. Eu entendo assim, né? é. Mas ainda Fala, fala aí Débora. da Ana, né? Praticar as suas práticas em Isso. companhia de Ana. Por isso que eu fiquei nessa dúvida Também acho também. Eu que falei, será que ela tinha onde é que permissão de sair? Não, é, ela onde é que fala em livros anteriores que ela não poderia sair de casa, né? Ele E aí eu, deixa isso claro. Ela não é, poderia se ausentar. era dentro de casa, pelo que eu entendi com a Ana, né? Esses cultos, assim, cristãos que as duas faziam dentro de casa. Ela pede permissão para fazer. E aí a Ana tem o direito de sair. Então eu acredito que a Ana continue a buscar esses encontros e a trazer para ela as notícias, o contato, como é que as pessoas chegavam a ela para buscar ajuda. E aí, digamos assim, indiretamente, ele subsidiava isso, que era muito, acredito, veja bem, no fundo, ela, quando casa com ele, porque ela coloca isso para Ana, que ela era filha única de uma família também tradicional e de uma posição muito elevada e com muitos patrimônios. Quer dizer, ela tinha uma fortuna, mas naquela época, quando casava, o marido administrava tudo, né? E aí, mas ela tinha essa herança dela, digamos assim. Mas eu acho que ela abre mão das práticas que seriam, digamos, rituais deles para ficar apenas com as práticas cristãs. Agora, o que eu acho aqui é. Cadê? Acho que aqui você ainda não leu, né? É, você leu aquela parte que diz que a Ana abre mão de se casar para ficar com ela, né? Eu acho isso também assim, você vê que são dois espíritos extremamente afins. Quer dizer, o amor dela por aquela patroa, que era praticamente da mesma idade, a dedicação que ela tinha, ela abre mão de toda realização pessoal para ela ver ali o trabalho máximo. Eu acho isso também muito importante da Ana. Não é só porque Simeão pede, que Simeão pede que ela cuide da Lívia, né? Mas eu acho que é uma coisa até dela mesmo, de estar ali para ser o escudo, para ser aquela ponto de sustentação, que a Lívia não tinha nenhum outro. Se não fosse a Ana, a Lívia não teria nem com quem conversar. Pensa bem. E aí a gente fica imaginando hoje você ficar 13 anos numa casa, sem poder sair, sem ter com quem conversar. Hoje as pessoas ficam entediadas, temos celular, temos internet, temos Netflix, temos não sei o quê, temos livros e tudo. Ela não tinha, quer dizer, você teria que ter. É um exercício difícil de paciência, Nossa Senhora, de renúncia, porque quando ele diz aqui, era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, ou seja, se escudava, se protegia na fé, né, fortalecia na fé. Eu acho que talvez naquela época fosse mais, assim, vou dizer, a mulher se conformasse mais, né, com essa questão, né, de obedecer ao marido. Isso aí sempre foi, desde sempre, uma norma, né? O marido que dita as normas, aquela coisa. E aí a gente ainda tem sociedades que são assim, né? A mulher tem que pedir permissão ao marido para sair, não pode dirigir, essas coisas, né? Mas
né? Eu acho que talvez o incômodo dela maior nem fosse esse, né? Ficar ali retida em casa. Mas a situação que ela vivia, né? Era bem difícil, né? Laura, você quer ler um pouquinho agora sobre a Flávia? Falta-nos agora apresentar Flávia Lentulha, os que a vê numa infância doente e tímida. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio Lentulus pelo coração. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos, sob a escolha dos severos, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes, sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. A educação intelectual de uma jovem romana nessa época era, sem dúvida, secundária e deficiente. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do seu tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana, no fastígio do império, quando o espírito feminino desejava um escândalo na depravação moral e na vida dissoluta. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo, não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis das suas tradições familiares, e foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social com a cultura mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade, com todos os preconceitos do tempo. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas à vista das ordens do pai, que as conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. O senador buscara desenvolver as tendências literárias, dando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética, tão exaltada naquela época. Vamos parar aí, Laura? Aham. Bom, aí ele passa agora a falar com a Flávia, né? E chama a atenção essa educação, né, que ele deu à filha, né? Tentando manter a tradição romana, né? Ao contrário do que estava acontecendo com as mulheres romanas, né? Que sei lá, se dedicavam mais a diversões, né, depravação moral, vida dissoluta, ele se esmerou ao máximo em dar educação para ela. E ela estava sempre, né, ao lado do pai, né, absorvendo tudo isso. E fala aqui também da mãe dela, né, que ela amava muito a mãe, né, mas, como você já tinha falado, ela devia se manter bem afastada do convívio com a mãe, né? E, ao mesmo tempo, ela também não entendia a humildade da mãe, o jeitinho da mãe, já que ela também foi criada com orgulho, né, da própria raça, né, pelo pai, do jeito que ele sentia. É isso, Pepe. Repara que quando ele fazia as pequenas viagens, ele a levava também. Então, era como se a menina ficasse ali o tempo todo, digamos assim, o espelho para ela era o pai. E aquela submissão da mãe, aquela renúncia, ela não entendia porque que a mãe era tão sofredora, tão retraída, tão. E a mãe, com certeza, não devia falar nada contra o pai. Quer dizer, pela elevação da Lívia, ela não devia contar absolutamente nada. Então, a menina tinha uma leitura, digamos assim, também meio falha com relação a essa postura da mãe, que ela não conseguia entender. Por que que a mãe
não participava, por que que a mãe era reclusa, por que que a mãe não partilhava dos momentos de família, das viagens, enfim. Certamente aquilo ficava no ar, né? E aí a gente vai vendo que ele faz questão, quer dizer, você vê, não se fala, ela tem aqui 22 anos e ela não tem convivência com outros jovens da idade. Ela vive com os professores, com o pai, desenvolvendo-se intelectualmente, fugindo à curva do perfil das mulheres da época, que eram levianas, que eles cansam de falar que a depravação, a promiscuidade eram assim marcantes, né, na Roma desse tempo. As mulheres tinham perdido os princípios de dignidade, de ética, essa postura, como ele disse, das antigas matriarcas que velavam e tutelavam, digamos assim, a família, os brios de família, os valores de família. E aí, nessa época, a gente vê aí um monte de situações de como a coisa era frouxa e como os valores familiares estavam meio que em decadência em função dessa essa busca de prazeres das matronas da época, né? E ele queria que a filha se mantivesse dentro dos padrões que ele tinha, a imagem que ele tinha, como a própria Lívia era, como a esposa de Severus também era, né? Eram a moda antiga, né? Cheia de tradição e de valores morais, né? Rita, Mas e ela devia ter fala, ok? ela devia ter algum tipo de contato com a mãe, né? Porque ela desenvolveu essa ternura pela mãe. Mas, por outro lado, ela não deve saber nada sobre a fé da mãe, né? Sobre aquilo, sobre Jesus, sobre essas coisas. Ela não deve ter a menor noção, né? Dessa parte da mãe dela. Não entendo Eu como ela acredito, desenvolveu essa eu ternura acredito, eu quando ela... acredito, porque Públio a proibiu terminantemente de interferir na educação, no processo educativo da filha. Então, eu acredito que ela não pudesse falar abertamente de Jesus para a filha. Acredito que ele não permitisse. A filha deveria participar dos rituais no culto dos antepassados, que era comum para os romanos, né, que eles tinham o altar domiciliar, né? Deveria participar junto com o pai, já que ela estava sempre junto dele, né? Acredito eu, né? Alguém mais quer falar alguma É, coisa? é interessante aqui que quando ele coloca que, embora ele se preocupasse com a cultura, né, do tempo, coisa e tal, né, ele, embora ele enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade, com todos os preconceitos do tempo. Então, ele não conseguiu fugir a esse parâmetro, né, que ele trazia, né, dessa coisa do orgulho, da vaidade, da superioridade, enfim. Aí você É, pensa, Glorinha, aquilo que ele fala que o maior sofrimento para a Lívia era não poder auxiliar a filha no processo educativo. Certamente ela iria mudar esse conceito, ela iria dizer que todos são iguais, que ela acreditava piamente nisso, mas ela não poderia fazer essas colocações. Você pensa bem, aí você está vendo que a menina está desenvolvendo os mesmos equívocos do pai com relação ao orgulho, à vaidade, esse sentimento de superioridade de casta, né? Complicado, né? Mais alguém para falar alguma coisa? Não? Eu acho que, digamos assim, não consigo nem me ver perto de viver por uns dias lá. A situação da Lívia precisa ter muita envergadura, não é? Uma estrutura espiritual muito bem definida para viver
dia após dia, semana após semana, ano após ano, nesse isolamento, esperando, né? Esperando, né? Sem poder se defender, sem poder, né? Complicado, né? Ana, você quer ler um pouquinho? Acho que ainda tem um tempinho. Posso ler. Faltar o tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma. Plano esse cuja realização era sempre procrastinada em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Num dia suave do mês de março, quantas árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda a pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínio Severus, que em longa carta comunicava ao amigo o seu precário estado de saúde, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Comovedores apelos constavam desse documento privado, suscitando ao espírito de Públio as mais acoradas ponderações. Todavia, a leitura de uma carta assinalada por Calpurnia, que viera em separado, era decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que, a seu ver, era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que, em plena mocidade, se entregavam às maiores dissipações, seguindo a corrente de desvarios sociais da época. Terminava a carta comovedora, pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, de modo que a sua amizade e paternal interesse representassem uma força moderadora junto de Plínio e de Agripa, que homens feitos se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Públio Lentulus não hesitou um instante. Mostrou à filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o seu propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. A nobre senhora lembrou-se então de quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares, com as ideias que agora possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer em todos os embates que houvesse de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra a sua fé. Vamos parar aí, Ana? Pode ser. Comentar? Realmente aí essa carta, né, que ele recebera de Públio do Flamínio Severus, lhe pedindo a volta devido ao estado que ele estava de saúde tão precária, e essa carta que a Calpurnia lhe endereçava por fora, lhe mostrando realmente o estado que o esposo se encontrava, e os dois se encontravam naquela situação, sabe, de precisar de tanto que Públio os visitassem naqueles momentos tão difíceis que estavam atravessando devido à saúde de Flamínio, como os dois filhos que se desviaram pelos caminhos só vamos dizer assim, só dos interesses pessoais, só da farra,
sem se interessar, e ainda gastando todos o que eles podiam da herança, do dinheiro do pai. Então, isso aí realmente é uma carta que tocou, né, o coração de Públio, e logo ele decidiu voltar a Roma. E agora a Lívia, coitada, com, né, os costumes que ela tinha lá e devido à crença dela religiosa, como é que seria agora em Roma? Mas ela pedindo a Jesus para ela se comportar como devia perante a sociedade. Realmente é um estado muito, muito difícil para. Enfim, precisa ir, voltar, para ver agora o estado do Flamínio, num estado tão difícil que ele se encontra. Deixo com vocês comentarem aí. Aí a gente vê, não é, gente, que os problemas dos pais sérios, que estão empenhados na educação e na edificação moral dos filhos, não mudou. Os séculos passam e são os mesmos. Quer dizer, a preocupação da Calpurnia e do Severus era que os filhos estavam degenerando nas farras, nas orgias, na vida dissoluta, e totalmente eles estavam querendo, digamos, que eles assumissem responsabilidades, né, de constituir família, ou seja, de seguirem não nessa vida totalmente dissoluta dos prazeres que naquela época para as famílias abastadas era uma coisa, era natural, né? Era natural, mas era extremamente degradante. A sociedade estava se degradando. E aí eles pedem a ajuda e eles voltam exatamente por causa disso, mas para dar o suporte, claro que eles queriam até voltar, e havia necessidade que eles voltassem. E aí a gente vai ver daqui para frente como é que vai se desenrolar essa nova etapa da vida dos nossos personagens, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Não? Não? Então, vou pedir a Glorinha para cantar, para a gente fazer a prece. A sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em seu coração. De mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos
e a dor fizer morada em seu coração. De mais alto vibra linda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Pois aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Pois aflitos e cansados, vinde a mim e vos Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pelo acesso a essas obras que trazem tantos ensinamentos e reflexões para nós. Por estarmos, Senhor, nesse momento conectados a corações amigos que nos alimentam e sustentam a alma, impulsionando-nos ao crescimento, a caminhar com mais firmeza na tua direção. Mestre querido, nesse momento nós pedimos que abençoes a cada lar, que abençoes a cada criatura que se encontra aqui nesse momento conectada. Visita, Senhor, seus lares. Nós também temos filhos que precisam da tua tutela, do teu amparo. Ajuda-nos, Senhor, a ampará-los naquilo que nos é possível, para que eles possam despertar para as obrigações que lhes competem, para a responsabilidade de espíritos imortais que são. Que eles possam, Senhor, despertar para ver que além dos valores que o mundo estabelece como metas, há valores mais importantes, que são imperecíveis porque são da alma. Então, nós te rogamos, Senhor, que possas visitar a todos. Pedimos também, especialmente, por aqueles irmãos que hoje não puderam participar, porque estão em seus trabalhos, porque estão envolvidos com compromissos familiares. Pedimos, Mestre querido, pela irmãzinha da Lória, Diva, que se encontra em Porto Alegre, hospitalizada, precisando, Senhor, do teu atendimento. Que ela possa ser amparada pelos médicos da espiritualidade superior e que todos os seus familiares sejam igualmente envolvidos e que possam estar atentos para acolher os teus desígnios, sejam eles quais forem, Senhor. Pedimos por todos os espíritos que nos cercam nesse momento, para que eles também possam
ser amparados e auxiliados. Pedimos pelas lideranças de todos os povos, para que haja entendimento nesses corações e haja interesse para buscar os caminhos da paz. Então, mestre querido, derrama o teu amor e a tua misericórdia sobre todo o planeta. Fortalece a todos os seres de boa vontade, a todos aqueles que possam trabalhar pelo bem desta terra abençoada. Que assim seja.